A primeira coisa que nós temos que entender sobre procrastinação, tá? Sobre procrastinação é a origem da procrastinação, tá? Vamos lá, vamos analisar do ponto de vista científico, né? Então, eu não sou coach, eu não sou guru de autoajuda, não sou nada disso. Meu objetivo é trazer conhecimentos neurocientíficos para que te ajude a abarcar os conhecimentos que vão ser cobrados no dia do Enem, no dia do vestibular, através da aprendizagem, através da memorização, né? Que o que a maioria, o povão, né, que usa videoaulas, cursinhos, plataformas, demora 3 anos para aprender. Aqui, aplicando essa técnica de aprendizagem, que inclusive é utilizada nas grandes universidades americanas, como por exemplo Harvard, John Hopkins, né, que é a top 2, top 1 do mundo em medicina. Escola de Medicina é Harvard, top 2, John Hopkins, né? Então, que é utilizado nessas grandes universidades. E lá, por exemplo, pega um estudante de medicina, em 60 dias o cara abarca, né? Ele consegue pegar o conteúdo, né? Consegue pegar um volume de conteúdo muito mais superior do conteúdo que é cobrado no vestibular. No vestibular é conhecimentos gerais, é conhecimento de ensino médio, é o básico. A medicina é o conteúdo avançado. Então é possível você otimizar o teu cérebro, você utilizar a maquinaria do cérebro para abarcar esses conteúdos. Só que tem um ponto que impede isso, né? Inclusive que faz a pessoa ficar 3 anos até conseguir passar em medicina, 5 anos até conseguir passar em medicina, desistir da medicina e fazer outro curso da área da saúde, né? Que é a procrastinação. Então, é uma procrastinação, né? Pensando numa questão neurocientífica, né? De acordo com as evidências, né? Com os estudos que foram publicados, né? Estudos neurocientíficos foram publicados acerca da procrastinação, né? Então, a procrastinação, né, ela tem um mecanismo cerebral, tá? Que envolve, então, o nosso cérebro querendo gastar menos energia e buscar o prazer. Então, eu vou procrastinar porque eu quero gastar menos energia, tá? Então, o meu cérebro querendo gastar menos energia e buscar o prazer. Bom, então esse é um conceito bem interessante, né? Que é colocado e que faz muito sentido quando a gente analisa toda a questão neurofisiológica, tá? Então vamos lá. Então o meu cérebro ele quer gastar menos energia e quer buscar o prazer, né? Então tem todo um mecanismo hormonal, de neurotransmissores, neuroquímicos ali no nosso cérebro que justifica então essa questão da procrastinação. Amanhã eu faço, amanhã eu começo, né? A famosa procrastinação. Não, mas eu vou procrastinar só um pouquinho aqui nas redes sociais, né? Eu vou ficar vendo vídeo de meme, piada, só um pouquinho. Amanhã eu começo. Não, hoje eu vou procrastinar, né? O nosso córtex ali, do ponto de vista racional. Não, eu vou procrastinar só hoje, mas amanhã eu vou estudar 20 horas por dia. Não, essa semana eu vou procrastinar, mas semana que vem, segunda-feira, ninguém me segura. Eu vou estudar muito. Já aconteceu isso com você? Comenta aqui para mim saber se já aconteceu esse self-talk, né? Essa conversa interna ali que você teve, já aconteceu isso com você. Então, isso acontece muito, né? Com a maioria dos vestibulantes de medicina, né? Então, não, amanhã eu começo, amanhã eu vou destruir os estudos, tá? Então, esse mecanismo, né? Da procrastinação, ó, o Cláudio falou que já, né? A Bruna, eu hoje. Então, olha que interessante, a Bruna falou que aconteceu esse mecanismo, né? Então, tem uma explicação científica para isso, mas percebam que acontece. Ó, a Eduarda falou que acontece com ela, a Clara falou que acontece com ela. Então, acontece, né, com a maioria das pessoas, esse tipo de mecanismo, tá? A gente tem que entender esse mecanismo, né? Antes a gente buscar melhorar algo, nos estudos, a gente tem que entender qual que é o problema disso, né? Então, eu gosto muito da terapia cognitivo-comportamental. Então, assim, primeiro você entende o que está causando o problema. Descobre o que tá me causando o problema. Descobriu o que tu está fazendo errado, o que te causa problema, beleza. Aí a gente vai para buscar novas estratégias. Primeiro tem que entender o que está errado. Se não entender o que está errado, não adianta nada, né? Beleza? Vamos lá, então. Ok, então, procrastinação é o meu cérebro querendo gastar menos energia e buscando prazer. Quando a gente fala prazer, a gente está falando de dopamina, que é um neurotransmissor no nosso cérebro que está intimamente relacionado com a nossa motivação. O meu motivo para fazer algo. Então, se eu subo a dopamina, né, tem estudos feitos com ratos, né? Então, se o cientista sobe a dopamina do cérebro do ratinho lá, o que acontece? Ele tem mais foco, ele tem mais motivação para fazer
uma determinada tarefa lá específica, e depende do método, da pesquisa, enfim, só para você ter. Então, quando eu aumento a dopamina, o que acontece? Eu tenho mais motivação, eu tenho mais vontade de estudar, né? Também está relacionado com o prazer, né? Então, essa motivação é porque eu tenho uma expectativa, eu quero que me dê prazer aquilo, né? Então, acontece, se você, beleza, eu quero ser médico, né? A tua meta, eu quero ser médico, eu quero mudar a minha vida, eu tenho medo de ter a mesma vida que os meus pais tiveram, eu tenho medo de ficar na mesma condição que a minha família, e eu estou insatisfeito com a minha condição, tá? Porque eu falo aqui para quem é baixa renda, né? Aquela pessoa que nasceu desprovida de recursos, aquela pessoa que vai ter que vencer na vida, é o cara que é o improvável, né? Ele vai ter que lutar contra as estatísticas. Então, estatisticamente falando, é uma pessoa que não é para fazer médico, né? Haja vista a estatística do Brasil, é uma pessoa que, estatisticamente falando, não consegue entrar na faculdade, muito menos na medicina, muito menos virar médico. Então, essa pessoa ela vai ter que lutar contra a estatística, né? Ela já está em desvantagem, né? Tem algumas pessoas que nascem em berço de ouro, que tem condições, que tem apoio familiar, então essa pessoa já nasce com condições, tá? Já o cara que nasceu na periferia, assim como eu, que não tem apoio da família, assim como eu, essa pessoa ela já sai atrasada. Ela já nasceu com sorte, né? Eu sempre brinco, né? Eu tive várias sortes na vida. Uma delas foi ter nascido numa família pobre, né? Sem condições, sem recursos. Então já nasce com desvantagem. Então a pessoa, ela tem uma meta. Pô, eu quero vencer. Eu quero ser alguém na vida, né? Não quero ter a mesma condição que os meus pais têm. Eu quero mudar, eu quero ser alguém melhor. E eu escolhi, né? Se você está aqui, você deve ter escolhido vencer na vida através da medicina, né? Eu espero, né? Se você está aqui, eu quero, né? Eu gostaria que fosse medicina, né? Porque o conteúdo é focado na medicina, tá? Beleza. Então acontece, você tem essa meta, esse objetivo, né? Vencer na vida através da medicina. Esse é teu objetivo, essa é a tua meta. Então você tem uma motivação para estudar. Você tem um porquê do que você está estudando. Você não está estudando à toa. Você não está estudando para ser professor de física. Você não está estudando para ser professor de química. Você está estudando com um objetivo específico. Passar na prova, passar no Enem, passar em medicina e ser um médico, ser uma médica, né? Ser o primeiro médico ou a primeira médica da sua família, né? Porque provavelmente se você está aqui, assim como eu, você não tem nenhum médico na sua família. Seus pais não foram para a faculdade, né? Provavelmente. Essa é a estatística do Brasil. Infelizmente, essa é a estatística. Nasce pobre, morre pobre, né? Nós temos muito pouco mobilidade social. Por exemplo, na Europa já é diferente. A mobilidade, né, o cara nascer numa classe social inferior, ele mudar no final da vida dele, é maior. No Brasil, é quase que impossível, né? Tem que fazer um milagre ali, de se dedicar, de se esforçar, como, por exemplo, a moça que comentou ali, pô, eu acordo 4h30 da manhã, tenho filhos, trabalho e só tenho de noite para estudar, né? Então, percebam que é um cenário diferente, né? É uma condição diferente, tá? Beleza. Então você tem essa motivação de estudar. E o que você quer fazer? Você quer passar em medicina. Então você tem uma expectativa. Lembra lá do salário que eu falei, expectativa? Então, isso é expectativa, né? Então a expectativa de ganhar 20, mas tu ganha 10. Quebrou a tua expectativa, ficou triste, ficou com vontade de procrastinar, né? Enfim, né? Beleza. Então você tem essa meta, essa expectativa. E qual que é essa expectativa? Aprender os conteúdos, né? Essa é a tua expectativa, aprender os conteúdos. Aprender o conteúdo para quê? Para que tu quer aprender os conteúdos, pessoal? Comenta para mim. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vocês estão junto comigo, estão focados. Comenta aqui. Por que você quer aprender os conteúdos? Vamos lá, por quê? Comenta aí para mim. Aprender para quê? Vamos lá, não é para ser professor de matemática. Não é para ser professor de história. Vamos lá, comenta aí para mim. Você quer aprender os conteúdos para... Vamos ver se vocês estão comigo. Para responder as questões.
O que acontece se você acerta as questões? Vamos lá. Se você acerta as questões, o que acontece? Passar no Enem. Perfeito. Perfeito. Passar em medicina no Enem. Ou passar em medicina no vestibular. Ok? Ser médica. Perfeito, né? A Jane foi além. Excelente o que ela falou. Ser médica, tá? Enfim. Então você aprende os conteúdos para passar em medicina. Passar em medicina, tá? Só que aí tem um detalhe, pessoal. Tem um detalhe bem interessante. O processo cognitivo de aprendizagem, de memorização, ele acontece no longo prazo. Se você pegar uma criança que vai aprender a andar de bicicleta, vamos pegar uma aprendizagem motor, não vamos pegar uma aprendizagem cognitiva que acho que todo mundo vai fazer sentido para todo mundo. Vamos pegar uma criança. Imagina uma criança. Ela está aprendendo a andar de bicicleta, aprendizagem motor, né? Tem que ter a capacidade motora ali para poder andar. Imaginou essa criança? Imaginou essa criança andando de bicicleta? Na primeira vez que ela tentar andar, o que vai acontecer? O que acontece, pessoal? Na primeira vez, o pai dessa criança ou a mãe dela foi lá e comprou uma bicicleta para ela. Vai ensinar ela a andar de bicicleta. Na primeira vez que eles forem treinar lá para ela andar de bicicleta, o que vai acontecer? Vamos lá, pessoal. Junto comigo, vamos lá. O que acontece na primeira vez, na primeira aula, digamos assim, na primeira aula dessa criança que o pai vai ensinar ela a andar de bicicleta? O que vai acontecer na primeira aula? Ela vai sair andando, empinando a bicicleta ou... Ó, a Bruna fez um comentário bem interessante. A criança vai cair. É óbvio, né? Ela não vai conseguir andar. A Eduarda falou, ela não vai conseguir andar, né? Ela vai cair. Perfeito, perfeito, pessoal. Ela vai cair, vai se machucar, beleza. Perfeito. Que é o normal. É normal acontecer isso, pessoal? Comenta aí se é normal. É normal acontecer isso? Ou não é normal? O que é o normal de acontecer? Comenta aí. É normal acontecer isso? É normal. Perfeito, perfeito. Ela fez um comentário. Perfeito. É normal. É normal no primeiro dia a criança cair. Ela não vai sair andando de bicicleta. Ela não vai sair empinando a bicicleta. Não, meus queridos. Na primeira vez que essa criança for andar de bicicleta, ela vai cair, ela vai se machucar. Tá? Então, toda semana, todos os dias, ela vai andando um pouquinho. E no longo prazo, o que vai acontecer? Ela vai desenvolver uma skill, uma habilidade, uma capacidade motora de andar de bicicleta. No longo prazo, não é no primeiro dia que ela vai desenvolver isso. Só que, se essa criança, ela vai na primeira aula dela com a expectativa, não, eu vou sair hoje aqui empinando essa bicicleta, eu vou andar sem as mãos. Se ela vai com essa expectativa, o que acontece, pessoal? O que acontece? Ela fica, né, com uma expectativa muito alta. Então, eu tenho uma expectativa muito alta. Eu quebro essa minha expectativa, o que acontece? Ela vai se... a Bruna fez um comentário perfeito. Ela vai se frustrar e desanimar. Ela vai ficar frustrada. Frustrada. Por quê? Expectativa muito alta e a realidade está aqui. A expectativa dela está aqui e a realidade dela está aqui. Ficou frustrada. E aí vem o medo, sobe o nível emocional. Aí no outro dia, tá? Vamos pegar nesse cenário. A criança foi lá achando que ia empinar a bicicleta, que, meu Deus, ia fazer acontecer. Expectativa lá em cima, a realidade é aqui. Caiu, se machucou, ralou o joelho, beleza. No outro dia, o pai dela vai convidar ela para
Vamos lá, então. Vamos de novo hoje, minha filha. Vamos lá hoje andar de bicicleta de novo. O que essa criança vai falar para o pai? Ah, pô, eu não quero ir mais. Eu não gosto de andar de bicicleta. Ela vai falar que gosta? Não gosta. Então, ela criou o quê? O que o neurocientista chama de neuroassociação. Você cria uma neuroassociação negativa. Você traumatiza a criança. E aí nasce a procrastinação. Não dá prazer. Então, eu vou querer procrastinar. Se não me dá prazer. Por isso que é a importância do papel dos pais, né? De motivar, de estar em cima, de explicar. Oh, é normal. Tem um processo. Não é do dia para a noite. Então, a aprendizagem, ela acontece no longo prazo. E aí, quando o aluno não entende isso, que beleza, ele quer passar em medicina, ele quer tirar o notão no Enem, né? Ele quer passar na federal, ele quer passar no ProUni sem pagar a medicina. Beleza, ele tem essa meta. Só que para isso ele precisa o quê? Acertar as questões. Para ele acertar as questões, ele precisa aprender os conteúdos. Não só aprender, mas também memorizar. Por quê? Você acerta as questões em março, em junho, segundo a curva do esquecimento, você vai esquecer o conteúdo. Então, não necessariamente aquele conteúdo que você sabe em março, você vai saber ele em junho. Curva do esquecimento, você esquece os conteúdos. Então, além da aprendizagem, você também precisa o quê? Você precisa da memória. Guardar os conhecimentos, guardar essas informações e resgatar essas informações no dia da prova. Só que isso não é do dia para a noite. Você vai errar, você não vai saber os conteúdos. Você não vai saber os conteúdos, você vai errar, você vai se machucar, você vai ficar triste, você vai ficar deprimido. Exceto se você só tem esses impasses emocionais se a tua expectativa está lá em cima. Teve uma aluna que comentou ali, aluna do método Atleta da Mente, que foi o método que salvou a minha vida e que ajudou os meus alunos a passarem medicina em 60 dias. Esse método, a primeira coisa que eu falo, se tiver algum aluno pode comentar aqui, ó. Agora você vai praticar. Eu quero que você aprenda a errar. Então, olha que louco. O meu primeiro foco dentro do método da mente, o primeiro objetivo lá é tira a tua expectativa. Humildade, a tua expectativa está aqui. Tu traz a tua expectativa aqui, ó, para a realidade. A realidade é o quê? É pegar a prova de matemática e zerar a prova inteira. Não saber fazer as questões. E aí eu pergunto, qual que é o problema do aluno não saber fazer as questões? O que tem de errado nisso? Ele pegar e errar as questões. O que tem de errado, meu querido? Na criança, na primeira aula dela para andar de bicicleta, ela cair. O que tem de errado nisso? É a coisa mais normal. Seria algo aleatório se ela na primeira soubesse andar. É uma exceção. É uma exceção. A maioria esmagadora vai na primeira prova, zerar a prova, não saber fazer nenhuma questão. Então, o meu trabalho dentro do método atentamente, na primeira etapa do método, é o quê? Ó, tu vai pegar, imprime uma prova e lê a prova. É exatamente isso. Ó, na primeira aula, imprime a prova e lê essa prova. Primeira orientação que eu dou para os alunos. Imprime a prova e lê essa prova. Aí tu vai sentir medo, insegurança, vai sentir dor, né? Uma dor, para ficar pedagógico, uma dor emocional, né? Uma perda emocional, que nem a criança. A criança, ela rala o cotovelo, ela rala o joelho, e ali ela tem uma dor física, né? Dói fisicamente. Só que no estudo você tem uma dor, o quê? Mental, né? Então, no geral, assim, o que eu percebo, né? O aluno, o vestibulando, a expectativa dele tá aqui, ó. Tá lá em cima, ele tem que trazer ela para baixo. Aí você está perguntando, pô, Léo, mas tu falou que é possível passar em medicina em 60 dias. Isso é possível. E quando você começa a ter esse pensamento,
você começa a aprender mais os conteúdos. Porque agora você tem humildade. Tem muitos alunos que querem saber tudo e não sabem nada. Ele não tem. Primeiro aprende o que é básico, que é fácil, que é simples, e depois vai para o intermediário. E lá no finalzinho você vai para o difícil. E muitas vezes, pensando no contexto do Enem, o aluno que tem uma base boa, sabe bem os conteúdos, ele acerta, ele domina 100% dos conteúdos fáceis. Ele já tem uma vantagem para os conteúdos intermediários. Além de saber os conteúdos fáceis, ele sabe os conteúdos intermediários, a consequência no dia da prova é ele acertar as questões difíceis. Aí tu pega, por exemplo, um baixa renda, escola pública, com questões fáceis e medianas, o cara já passa em medicina. Então perceba, é muito mais simples do que você imagina. As pessoas complicam, né? Um monte de teoria, um monte de técnica, um monte de coisa. É simples. Só que, óbvio, você tem que ter consistência. Todo dia um pouquinho. Então, por exemplo, tu pega os meus alunos que passaram em 60 dias, pô, era a prova todo dia, era a PBL, né? Que é uma técnica para você... Uma técnica que é utilizada nas grandes universidades americanas de medicina, né? Chama Problem-Based Learning. Eu adaptei, né? PBL a ATM, eu adaptei essa metodologia para o meu método de estudo, né? Hoje eu ensino para os meus alunos, e essa técnica utilizada nas grandes universidades americanas é usada pelos meus alunos. Então, é prova todo dia, muito PBL, ATM, né? Então, assim, tem uma dedicação, tem um esforço acima da média. Só que, ao mesmo tempo que esse aluno se dedica, ele reduz a expectativa dele. A expectativa dele é o quê? Essa semana aqui eu vou aprender regra de 3 simples, um conteúdo fácil. Joãozinho foi na padaria e comprou 5 pães e gastou R$10. Se Joãozinho for na padaria comprar 100 pães, quanto de dinheiro que ele vai gastar? Regra de 3 simples, os conteúdos básicos, nesse primeiro momento. E depois ele vai ciclando, né? O método funciona com ciclos. Ele vai ciclando o conteúdo. Mas o que isso tem a ver com a procrastinação? Tem tudo a ver com a procrastinação. Por quê? A procrastinação ela acontece com o quê? O cérebro querendo gastar menos energia e buscando prazer. Então, o que acontece? Como você colocou a tua expectativa lá em cima e a realidade está aqui, e você acha que tem alguma coisa errada em você, tem alguma coisa errada em você fazer a questão e não saber fazer a questão. Pessoal, as questões foram feitas para tu errar. O simulado foi feito para você errar, ele não foi feito para você acertar. Tira isso da tua cabeça, tira esse aplicativo mental que as questões foram feitas para tu acertar. Não foram feitas. Você marcar lá A, B, C, D, E, né, marcar o item correto é a consequência. É a consequência, meu querido. O teu foco tem que estar na aprendizagem, na memória. Você faz simulados, provas para aprender os conteúdos e memorizar os conteúdos. Você não faz prova antiga, você não faz simulados com o objetivo de acertar as questões.